Bom dia, flor do dia! Bom dia! Vamos lá para a nossa live que voltamos. Voltamos de quando? De quinta-feira de manhã. Ai. Bom dia! Vamos iniciando. Bom dia, Beth. Tudo bem? Hoje a nossa live, ela tem aí, digamos assim, um sentido, né? Um sentido em todos os sentidos, o sentido de sentir o perfume, sentido de falar, sentido de ouvir, tudo isso. É envolver todos esses sentidos aqui. Bom dia, Beth, bom dia, Pétalas em Oração, a Zélia, Artideia, Professor Matias, deve ser, Yulá, tudo bem? Vamos que vamos? E aí, me conta algo. Hoje é quinta-feira, estamos aí quase finalizando, né, gente? Mês de abril. Que bênção, que coisa boa. Oi, Marie, tudo bem? Vamos lá. Você já chegou a sentir o cheiro de rosas sem ter rosas em casa? Sem ter algo assim que tem aquele perfume de rosas? Já aconteceu isso daí com você? De sentir aquele assim... cheiro de rosas. Alguém já sentiu? Você que tá me ouvindo, que tá entrando agora. Oi, a Pétalas estão dizendo já. Maravilha. Quem mais? Mais alguém? Vamos lá, que as pessoas estão chegando. Então, bom dia, meus amores. E hoje a live de hoje, ela não é assim sobre um produto, falar assim para você, nós vamos falar sobre um produto hoje, nós vamos falar mais do que produto, é sobre presença, é sobre sinal, é sobre sentir, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque nem tudo que é espiritual se vê, mas a gente sente, assim como o perfume. É isso, me conta aqui no chat. Se você que está aqui entrando agora já ouviu alguém falar ou já sentiu você mesmo na sua experiência de alguém que sentiu assim o cheiro de rosas do nada. E já vou contar para você a experiência que eu tive, porque eu já senti esse perfume de rosas que veio assim praticamente do nada. Me conta. Ivanilda, bom dia. Beca, Marineuza, Terços Pétalas de Maria, a Sônia, bom dia. Rivarta Artesanato, olha aí, Arte Ideia, sim, já sentiu o cheiro de rosas. Pétalas de Oração, sim, já sentiu o cheiro de rosas. É isso que eu quero dizer para você, que tem coisas que não se explicam de jeito nenhum, mas se sente. Você não consegue explicar, você não está vendo com os seus sentidos da visão, mas, pecaditos, olá, bom dia. Você não consegue ver com a sua visão, mas você consegue sentir. E eu quero dizer para você que o perfume de rosas, muitas vezes, a maioria das vezes, é um carinho que vem do céu. É um sinal, minha amiga, que você não está sozinha. E meu amigo também não está sozinho. Porque Deus fala de formas sutis. E o sentir o perfume das rosas, que é o símbolo de Nossa Senhora, é um desses sinais. Deixa eu mandar, vamos compartilhar a live, gente, chamar mais pessoas para essa live. Tô compartilhando aqui, que tal? Vamos compartilhar lá nos grupos? Mesmo porque tem muitas pessoas que estão trabalhando e que depois eles vêm aqui para estar vendo a live. Sirlene, Marta, bom dia. Ateliê da Linda, bom dia, sua linda. Então vamos lá. Então Deus fala através de formas sutis, que muitas vezes é o perfume, símbolo de Nossa Senhora, que é
as rosas. E isso é algo divino, divino mesmo, algo que vem assim de encontro com as nossas necessidades, porque às vezes nós estamos em um momento que procurando um sinal, procurando um colo, procurando um conforto, e estamos ali, no caso, rezando, pedindo. Eu mesma já senti o perfume de rosas. Eu mesma, em um momento que eu muito precisava, em um momento de busca, já senti algumas outras vezes, mas uma das vezes, gente, que mais me marcou demais da conta, foi quando o meu filho ele foi fazer faculdade em São Paulo. E aí, você imagina, você mora no interior, aí tem um filho que vai para a capital, que vai para a universidade. Você tem que procurar lugares para ele morar. E o que acontece? Coração de mãe, ai meu Deus do céu, mente, né? A gente fica, não sei por que acontece, a gente acredita, tem fé, reza, mas fica ali, ó, ai meu Deus, se acontece isso, ai se acontece aquilo outro. Então eu queria um local para que ele morasse muito próximo, bem próximo da universidade, para que não tivesse lugares distantes, ficar andando, perambulando pela rua e vai e vem, toda aquela coisa, às vezes pode voltar à noite, aquele negócio todo. E onde ele fazia a faculdade era ali numa zona meio central de São Paulo. Então, naquele período onde tem a Cracolândia, tem várias pessoas, né, que ficam perambulando pela rua, aquela coisa, pessoas que dormem pela rua, aquele mau cheiro terrível. Eu falei, nossa, mas eu vou ter que encontrar o local ideal. E aí eu comecei a procurar. Vamos supor, a faculdade estava assim, num quadrado, e eu comecei a andar em volta da faculdade e fui expandindo. E fui expandindo ao redor, procurando esse local, se tinha apartamento, né? Porque ele tinha muito apartamento para alugar, teria que ser pequeno, kitnet. E eu procurando, e naquela ânsia. Eu, ai, minha Nossa Senhora, como que eu vou fazer? Onde que eu vou arrumar? Eu vou ter que arrumar lá do outro lado, a pessoa vai ter que vir, enfim, aquela mente de preocupação de uma mãe, né? Eu queria alguma coisa muito próxima, vou ter que alugar lá em outro bairro, mas se tiver que ser, tudo bem, mas se fosse aqui, perto, próximo, iria economizar em transporte, enfim, eu ficava com aquelas indagações, como, quando, onde, de que forma, né? E rezando, pedindo a Deus, pedindo para Maria passar na frente. E eu andando naquelas ruas, e aí eu fui expandindo, né? Tinha universidade aqui, e eu fui expandindo essa minha andança. E fui. Já tinha visto outros locais mais distantes, mas de repente, eu passei, é como se a faculdade fosse assim, né? Aí tem uma calçada, na outra rua, na mesma calçada da faculdade, no outro quarteirão. Eu passei na esquina e tinha um casarão muito antigo, abandonado. E não tinha rosas, não tinha plantas, sabe aquela estrutura de cimento velha, aquela casa velha caindo? Pelo contrário, um cheiro horroroso. Eu passo na frente daquele casarão e sinto um perfume de rosas. Eu senti um cheiro de rosas, assim, muito intenso. Eu falei, meu Deus, olhei ao redor, uma rua suja, mas suja e fedida, que era por ali. E eu senti aquele perfume, mas o perfume que eu senti, gente, é um perfume que fala na minha alma, porque eu já, sabe, me lembrou alguma coisa da Itália, me lembrou alguma coisa de Padre Pio, uma mistura. Eu falei, não pode ser, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu parei, eu respirava assim naquela esquina, em um ambiente aberto total, era uma esquina, e aquilo cheirava a rosas que me lembrava, me conectava com o Padre Pio, em San Giovanni Rotondo. E eu fiquei, meu Deus, mas não pode ser. O que tem aqui? Tem sujeira, mas não cheiro de rosas. Olhei por cima, olhei por baixo, olhei. Meu filho estava comigo, falei, Mariana, vem cá, você tá sentindo o cheiro de rosas? Ele falou, não, tô sentindo cheiro nenhum. Não tem cheiro de rosa aqui. Mariana, tem certeza? Tu tá sentindo cheiro de rosas? Falou, não tem, eu não tô sentindo, é coisa da tua cabeça, mãe, é coisa da tua cabeça. Eu falei, mas não é possível, eu tô sentindo um cheiro inebriante, aquilo tava muito forte. Aí eu dei mais alguns passos, olhei no prédio da frente, que era um predinho, assim, tipo, sabe, tinha uns 8, não,
tinha ou não? Tem 8 andares. E aí tinha um senhor saindo, um pedreiro, né, com algumas coisas daquele prédio, mas não tinha placa de aluga, não tinha placa de vence, não tinha placa de nada, porque eu queria tanto algo ali próximo, e nem que fosse para vendas, eu ia tentar falar com a dona do apartamento para alugar, enfim, eu queria ali próximo. Aí eu cheguei lá pro síndico e falei assim, escuta, por acaso o senhor não sabe de nenhum apartamento, algum lugar que esteja alugando aqui próximo, né? Ele falou, olha, tem um que desocupou hoje, o pedreiro tá até aqui fazendo manutenção e a proprietária vai alugar e é lá na cobertura. Eu falei, não acredito. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, você quer ver? Vamos lá, já sobe e vê. Gente, eu fui para São Paulo, me hospedei em hotel, justamente, sabe, para ficar procurando isso daí. Eu já subi, olhei de cobertura, o último, tinha até sacada perfeito. Pensa no apartamento perfeito. Perfeito. Aluguei. E meu filho morou lá, no período que ele fazia a faculdade. Na calçada da faculdade. Aí eu falo pra você, é o sinal. Você tem que estar atenta. Então Deus fala consigo de formas o quê? Muito sutis. E o perfume de rosas é uma dessas formas que Deus fala com a gente. Foi por isso que eu perguntei agora há pouco para vocês, quem é de vocês que já sentiu o cheiro, o perfume de rosa sem ter rosas por perto. E isso é uma experiência minha. E eu falava perguntando, Maria, você sentiu o perfume? Eu falei, não, como não? Não tá sentindo? Não, não tô. Mas tinha o perfume. Então, o perfume de rosas é ligado à presença de Nossa Senhora. É uma forma delicada de dizer assim, eu estou aqui. Você não está sozinha. Olha os sinais. E fui entendendo isso cada vez mais, que eu fiquei cada vez mais atenta. Sempre não só na hora de fazer meus terços, né? Os terços de rosas também, mas em tudo que está relacionado à minha vida. É você entender os sinais, o que a vida está te mostrando, aquelas percepções sutis que vêm. O que você busca, qual a sua meta, o seu objetivo, o que você busca em oração, o que você procura. Então, quando eu comecei a desenvolver todo esse terço, todas essas metodologias de fazer os terços de rosas, eu sempre fiquei aí questionando, perguntando e fui vivenciando e entendendo que isso não é apenas um terço. Falar, Rô, você vê terço de rosa? Não é eu só vendo um terço de rosa, mas eu entrego uma experiência de fé. Não é só um terço, é um sinal. É uma presença. E eu quero muito que você entenda isso. Não é apenas um terço. É um sinal. É uma presença. É como se fosse... Isso daqui, terços de rosas, é um encontro. Encontro entre você e Nossa Senhora. É um encontro, uma experiência vivenciada. Porque quando você faz, não é algo que você faz assim fazendo, mas você faz com intenção, você faz com contemplação, você faz com oração. Olha só, por exemplo, se eu pegar, só para você entender, se eu pegar esse terço aqui, ó, cada rosa que foi colocada aqui, gente, ó, ela foi cultivada, ela foi plantada, ela foi cultivada, ela foi ali preparada. Não é algo industrial. Isso daqui é algo vivo, é único. Esse terço aqui, por exemplo, ó, bom dia para quem tá chegando agora. Eu não consigo reproduzir e outro igual. Vamos supor, falar assim, ai, Rose, eu quero igualzinho esse. Igualzinho, não tem como. Porque esse aqui é único, único. Eu não consigo fazer outro igualzinho. Mesmo porque ele tá cheio de intenções. E é por isso que eu falo que quando você tem um terço de rosas nas mãos, não é apenas um terço de rosas. São intenções. Não é apenas um objeto. É como se você começa a segurar um pedacinho de um jardim que foi transformado em oração. Entende?
Bom dia, Eva. Bom dia, Patrícia. Bom dia, gente. Bom dia, Daniela, Rosa, Ivanilda. Aí, ó, ela já sentiu o perfume de rosas. Quem mais já sentiu perfume de rosas sem ter rosas por perto? Bom dia, Carla, Maria Socorro, Súzia, Vera, Marise. Sejam bem-vindas, viu? Sejam bem-vindas aqui na live. As pessoas que fazem terço, as pessoas que recebem terços, muitas delas relatam assim algo especial também. As pessoas, principalmente, vamos supor que você pega um terço e dá para alguém. Já aconteceu isso comigo. Ela falou, sabe que eu não sei o que acontece? Sabe que eu senti o perfume de rosas antes mesmo de receber o seu terço? E é esse cheiro que eu tô sentindo aqui agora. Então tem vários relatos. E o que quando eu falo isso, não é porque eu faço terço ou porque é você trançadeira que está fazendo o terço. Não tem nada a ver. Isso daí não tem a ver com você. E sim, não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre a fé da pessoa. É sobre a conexão que é gerada, a intencionalidade. Ó, a Patrícia dizendo que já. Ivanilda, quero um terço de rosas para comprar. Isso, entre em contato aqui com o suporte. Ó, vou colocar o telefone aqui do suporte e aí você pode entrar em contato, tá bom? Tá aqui, ó, para quem quiser adquirir. Tem várias trançadeiras por aqui também que fazem. E um terço de rosas não é apenas um terço, é um consolo, eu falo, é um colo. E tem algo assim, que eu costumo dizer, que é muito, muito, muito mais profundo. Porque muitas pessoas têm as rosas em casa, no seu jardim. E quando você vai até ali e pega aquelas rosas que de alguma forma fizeram parte da sua história, dos seus familiares, das pessoas do qual você ama, e aí você transforma isso em um terço, ou até mesmo em uma joia. Olha isso daqui, gente. Imagina você ficar carregando, usando ou carregando algo que já fez parte da sua história também. Tipo terços que está ali no seu jardim, na sua casa. Então esse terço ou essa joia aqui tem o que? Memória. Muitas vezes o legado que veio de alguém, essas rosas, significa que é algo único. Imagina todo o universo. Todo o universo. Quem é que tem as rosas que sua mãe plantou, que sua avó plantou, que alguém te deu? Só você. É único. Pode ter milhões de tipos de rosas, mais lindas, mais perfumadas, mais elaboradas, mais, sei lá o que mais. Mas aquela que você tem é aquela que é única, que é sua, que é perfeita. É aquela que está ali com você. É completamente. Então, é por isso que aqui não é apenas um produto ou uma compra, mas é um encontro, é o encontro das rosas, um encontro de significado, um encontro de um legado com você, minha amiga. Com você, mesmo que você vá dar de presente para alguém. Para você que está aqui agora, que não é trançadeira, que não faz parte ainda da comunidade das trançadeiras de pétalas de rosas, deixa um convite aí para você, se isso daí tá tocando, o seu coração tá movendo, né? Os seus desejos, está indo de encontro, de ter algo tão significativo, seja em joias de rosas, ou seja em terços, né? Rosários feitos com rosas naturais, chama no direct. Chama aí no suporte para você entender mais sobre essa arte que é transformar as rosas naturais nessas contas lindas, nessas contas também encapsuladas, tá? Amém. Então chama aí, Beca, para você aprender. Imagina você fazendo, olha só. Ontem eu estava gravando um vídeo, vai até sair aí esses dias. Acho que hoje. Eu vou mostrar, deixa eu ver se tem a peça aqui que eu fiz. Uma rosa e uma pulseira linda.
quer ver? Deixa eu ver onde que ela tá aqui, se eu não defino. Achei. Dá uma olhada. Olha. Gente, é uma rosa natural. Uma rosa. Uma rosa. Ó, eu vou pôr no meu braço. Por isso que eu falo assim, não é apenas uma compra, é um encontro. E eu te digo, talvez você está aqui, não é por acaso. É porque existe o quê? Um sinal. Existe o quê? Um chamado. Não é só um terço. É um sinal. É o quê? Presença. É sinal. É presença. Olha isso daqui. Bom dia, Cláudia. Tá entendendo? Então, gente, olha, você imagina, você dá a rosa de presente para sua namorada e depois você pega a rosa, fala, transforma numa joia exclusiva, numa joia diferenciada e é lindo. Ou transforma-se em um terço, em um rosário. É exclusivo, é cheio de significado, cheio de propósito. Tá vendo, Beca? Lindo, lindo, lindo. Isso daqui, ó. Eu vou colocar um conteúdo ainda hoje, gente, falando como foi que eu fiz isso daqui, ó. Peguei a rosa natural, eu fiz uma argila, fiz a conta, fiz os acabamentos, encapsulamentos, depois eu montei essa semi-joia. Agora, você que tem ateliê, você que é artesã e que quer ter peças diferenciadas para agregar financeiramente aí, minha amiga, entra, porque não tem ninguém no Brasil fazendo ainda as joias que são feitas de rosas como essas daqui. Imagina, você vai sair na frente do que muitas pessoas, muito mesmo. Vamos lá, Fábio Faria, vamos o que tá dizendo. Minha avózinha era a matriarca da família. Uau! E rezava para todos nós. Que delícia! Que delícia! Quando ela faleceu, minhas primas se juntaram e me deram um terço dela. Para minha fortuna, uma honra, uma missão a manter o legado dela. Amém, 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 tá vendo? E mais ainda, Fábio, eu posso te falar, às vezes você pode pegar um buquê de rosas e colocar a intenção dela ou colocar ofertar para Nossa Senhora e depois pegar essas rosas e fazer, né? Seja um terço ou seja até mesmo uma joia, um pingente, algo que você pode colocar. Bom dia, Mancha, bom dia, querida. Bom dia, Elza, tudo bem? É só chamar no direct, Beca. Chama no direct, eu chamo nesse outro celular que eu coloquei aqui, só que eu não fixei. Deixa eu fixar aqui, fixar comentário aqui, ó. Esse telefone aí é de suporte, tá bom? Você chama e nós vamos ficar por dentro de tudo. Te passo todas as informações, o que é necessário para você aprender a fazer essas contas lindíssimas. Aí, ó, Fábio, eu quero sim, é isso aí. Às vezes, Rose, eu não tenho tempo de aprender, porque eu tenho minha profissão, eu tenho coisa pra fazer, não tem problema. Você pega as rosas, vai lá na igreja, oferece pra Nossa Senhora, com a intenção da sua avó, sabe? Ora, reza, coloca na intenção de missa. Aí depois você avisa na secretaria, fala assim, ó, minhas rosas estão aqui, mas depois eu vou vir buscar. Aí você volta lá, pega suas rosinhas, e aí você manda e a gente transforma aí, seja numa joia, ou seja também em um rosário, tá? Um rosário assim, só que eu sempre adianto, gente. Fala, Rose, eu quero um igual. Um igual. Aí eu pego e pergunto pra você, tanta pessoa no mundo igual a você? Conta. Não tem como, porque é vivo, porque é ser, porque é exclusivo, porque é diferente. Então, cada um é único. Eu posso fazer parecido, similar, sabe que vai ficar? Porque nós estamos trabalhando com algo vivo, cheio de significados e propósitos, então ele ganha. E às vezes eu faço uma argila, gente, faço uma argila feita com a pétala da rosa, daí, da mesma argila dá para fazer 2 terços. Mesmo assim, nenhum fica igualzinho ao outro, fica tudo diferente. Tudo diferente, mas fica lindo, é seu. Eu costumo falar, e quando eu fiz o meu primeiro terço, pensa num terço que ficou esquisito, gente, pensa num terço que ficou esquisito. Eu falo, todo cheio de defeito, eu falo, esse terço me representa, esse terço é a Rose cheias de defeito.
Eu tenho até hoje ele comigo, tenho até hoje. Mas faz parte, né? Nós não somos. E aí existem vários processos. Olha, que você deixa uma conta amarela como essa. Você deixa uma conta assim. Você pode deixar ela até mais clarinha. Olha, tá vendo? Essa daqui que é branquinha, clarinha. Ó. Ok? Então é isso. O que eu quero dizer é que o terço de rosas, ele impacta a vida da pessoa, impacta as suas emoções e mais. Tenho vários testemunhos que eu estou fazendo sessões de diagnósticos com alunas e eu estou tendo conhecimento de pessoas com problemas gravíssimos de saúde, com miomas gigantes, com instabilidades de todo tipo e jeito, pessoas que estão sendo agraciadas, fortalecidas na fé através dos terços de pétalas de rosas. Mas não é o produto em si, aquilo que eu já falei para você. Isso não é apenas um terço, um produto, é um sinal, é uma presença. E quando você faz, quando você se conecta, quando você entende, você coloca a intenção, é ali que vai acontecer a sua proximidade com Nossa Senhora. E eu falo que de todas as graças, você pode estar endividado, você pode estar com doença, você pode um monte de coisa. A maior graça que pode existir é você viver na graça, porque nós somos peregrinos, não somos dessa vida. Nós estamos aqui de passagem, você está indo para um outro lugar, você e eu também. Escuta, daqui 100 anos, nem você nem eu estaremos mais aqui. Somos passageiros. Então, o que realmente importa é a sua vida que você vive hoje, é a sua jornada. Então, dentro dessa jornada do dia de hoje, você vai fazer o seu melhor. E quando você está conectada com Jesus, quando você está conectada com Deus, através das suas orações, e sabe que, outro dia eu postei lá, Jesus estava lá, nas minhas maiores dificuldades, nas minhas maiores tristezas, mesmo com todas as minhas falhas, os meus defeitos, Jesus estava lá. E está lá, sempre. A questão é que nós ficamos a mula. Gente, vira na giraia, vai embora, fala, pode deixar que eu resolvo tudo sozinho, deixa pra lá. E xista. Então o problema, Deus é sempre Deus. Nós que temos que nos aproximar, nos conectar e entender. Agora, todas as dificuldades que nós passamos não são poucas? Não. Quando é que nós aprendemos? Nos momentos de dificuldades. Quando é que nós podemos avançar? É quando nós entendemos que tem um obstáculo e com a fé, com a graça, para a honra e glória de Jesus, nós vamos avançando e vamos superando cada obstáculo que nós temos pela frente. Ou você com o medo, você se paralisa. Tem pessoas que falam assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo. Eu vou com medo mesmo. Não, pega o medo e desmente, porque o medo é uma criação da tua cabeça. É uma criação da minha cabeça e da tua cabeça. Desmente esse medo, porque a tua mente fica falando, você não é capaz, você tá doente, você não vai se reerguer, você... É só achismo. Desmente o medo e avança, aprendendo a fazer o terço. Isso não é só uma live, não é só um produto, eu tô falando de presença real, eu tô falando de intercessão, eu tô falando de intenção, tô falando de legado, eu tô falando de propósito, tô falando de significados para a sua vida. Gente, vocês já ouviram dizer que tem aquelas pessoas? Eu falo por minha mãe e também por outras tantas que eu conheço. Conheço ainda pessoas mais simples ainda. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, mas quando minha mãe faleceu, ela tinha, a vida financeira dela era um relógio, era um reloginho. Além de relógio, ela tinha as reservas dela guardadas, muito bem guardada no banco, e ainda aquela pessoa que guardava dinheiro em casa. Então a minha mãe, ela era uma pessoa assim, você via minha mãe triste,
Minha mãe estava sempre bem, estava sempre feliz. Tem pessoas que falam assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Não vai ser feliz. Não é dessa forma, não é por aí. Então nós somos felizes com a graça de Deus. Quando fala assim, quando eu me curar, eu tô muito doente, que tristeza, eu tô na cama, eu tô isso, eu tô aquilo outro. Se você colocar foco no negativo, foco na doença, aquilo vai se expandindo, vai agravando, vai pesando, vai dificultando. Coloca foco no onde? No positivo, no resultado. Ai, tá doente? Tá mexendo tua mão? Tô. Tá comendo? Tô, mas não, deixa o mais pra lá. Tá comendo? Tô. Amanhã você pode levantar o braço? Posso. Levanta. Depois pode levantar uma perna? Posso levantar da cama? No outro dia eu consigo andar dentro da minha casa? Eu consigo ir no portão? Qual é o micro movimento que você consegue fazer? Qual é o micro passo que você consegue fazer em direção à sua graça, em direção ao seu movimento? Porque o favor de Deus vai te encontrar no seu movimento e não estagnado aí dentro da sua casa, reclamando, falando, se lamuriando. Então, eu quero dizer que os sinais estão em todas as partes. Deus fala através de formas sutis como o perfume de rosas. Se eu não tivesse me antenado aquele perfume de rosa, eu falava, não, tem alguma coisa aqui, alguma coisa que eu preciso enxergar aqui nessa esquina fedida, mas que de repente eu me sinto num mar de rosas, num cheiro de rosas. O que tem aqui ao meu redor? Eu olhei tudo, não tinha uma placa de aluga, uma placa de venda, não tinha nada, mas eu enxerguei uma outra pessoa lá. E o que eu fiz? A pessoa veio na minha direção, senhora, a senhora tá perdida? Tá procurando alguma coisa? Não, ninguém veio até mim, fui eu que dei meus passos e fui em direção daquilo que eu estava procurando. Eu saí, fui lá, bom dia, boa tarde, estou procurando isso. Fui eu procurar a minha graça, eu dei os meus passos, eu fiz o movimento e você tem que fazer o mesmo. Você tem que fazer o mesmo. Para ter resultados diferentes. Ai, Rose, eu estou fazendo o mesmo movimento. Será que você está fazendo o mesmo movimento, na mesma intensidade, na mesma direção? Será que você não tem que fazer com uma intensidade mais rápida? Sabe aquela coisa assim? Vamos supor que a sua casa tem muitos blindex e você precisa limpar esses vidros. Aí você fala, nossa, tá vendo esses vidros aqui tudo? Tenho tantos blindex aqui, eu preciso limpar esses vidros, mas nós estamos no mês de abril, eu preciso limpar esses vidros até mês de junho. Se você der para você internamente até o mês de junho, você vai fazer nem que for no último dia do mês de junho. Agora, se você olha esse blindex e fala assim, nossa, até a tarde eu quero brilhando esses blindex, eu vou limpar eles até 18 horas. Você vai fazer isso hoje. Então, qual é a intensidade que você está colocando em busca daquilo que você realmente quer? Você quer aprender a fazer um terço de rosa? Quando? Quando você vai procurar as rosas? Quando você vai caminhar? Quando você vai comprar o buquê, vai pôr a intencionalidade? Pode ser que quando você deixa aberto, pode ser até o último dia da sua vida. Você precisa pôr a data, intencionalidade. Agora, direção certa. Se eu quero limpar o blindex, eu vou pegar os produtos certos, as coisas certas, vou limpar esses blindex aqui. Não vou limpar o outro que tá lá. Então, eu tenho que ter a direção certa. E é assim que nós temos que ter essas coisas para nós. Ok? Amém, Tânia, amém. Bom dia, verdade, Rose? Estou me recuperando de uma cirurgia. Já estou caminhando, comendo, tomando banho sozinha, só agradecer e louvar. Aí, gente, é isso que eu tô falando para vocês. São os movimentos, é o bem-querer, é ter, sabe? Você pode muito mais daquilo que você imagina, mas muito mais. Você pode ir muito mais além. Só que, enquanto você não se decide, tudo vai ficar. De qualquer forma, você está decidindo em não fazer, em reclamar, em ficar estagnada. Se esse conteúdo falou o seu coração, eu quero te pedir para que, se você não estiver aqui me seguindo no Insta, comece a seguir.
Temos também o canal do YouTube para você se inscrever lá e ativar o sininho. Essa live depois vai para lá e compartilha. Compartilha com alguém que você sabe que tá precisando tomar um chacoalhão e levantar, dar uns pulos e sair correndo, mudar a direção, colocar mais velocidade ou às vezes tirar a velocidade e ir mais devagar. Às vezes somos tão ansiosos, né? E temos uma pressa e saímos atropelando tudo. Então você vai mais devagar para você concluir e fazer aquilo. Dá os pequenos ajustes, mas não pare. Encare seus medos, desminta todos eles, porque são criações da sua mente. E tenha certeza que 85%, isso é comprovado, 85% das suas preocupações mentais, elas jamais irão acontecer. Ela só fica no seu mundo imaginário. O que eu quero dizer? Tire essas coisas ruins e venha para o mundo das rosas. Venha aprender a fazer os seus terços, através deles, se conectar com Nossa Senhora e ter, acredite, gente, ontem eu fiz ainda uma mentoria. Olha, e é aquilo que eu falo, Quantas pessoas estão esperando receber um terço de rosas feito por suas mãos? Essas pessoas, não sou eu que vou alcançá-las, dando, doando, ensinando, mas sim você. Você. Pessoas que estão esperando um terço feito por suas mãos. Então, se atente a isso. Eu quero deixar um super beijo. Amém a todos nós, amém, amém. Um super beijo. Estamos aqui, em breve estaremos aí. Eu não tenho a data ainda, né, da Semana Milagre das Rosas, mas se eu fosse você, não ficasse de fora. Vai lá no link da bio aqui no Insta. Já entre para o grupo do WhatsApp, porque todas as informações eu coloco ali. Lá, Semana das Rosas, você vai aprender a fazer as suas pontas de rosas através do método dos monges e outros métodos que eu também ensino, tá bom? Então se inscreva, vai no link da bio, clica lá, entra na lista de espera, entra no grupo do WhatsApp, salva um dos números dos administradores e você recebe por ali todas as informações para você aprender a fazer o seu terço de rosas. Um super beijo, Deus abençoe e até mais. E um excepcional final de semana. Beijo!